Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Geice para termos mais uma aula de arte. Vamos lá? Então, pegando aí o nosso livro didático, dando continuidade ao capítulo 4 que nós iniciamos na aula passada. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte egípcia, tá certo? Já que no capítulo 4 nós estamos falando aí de povos e formas diferentes de viver a arte, tá bom? Na página 40, na seção O que as outras pessoas pensam sobre, nós vamos fazer a leitura desse texto, tá bom? E nesse texto a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre 3 palavras importantes, que é trabalho, vida e arte, tá bom? Então eu quero que em todo momento da leitura desse texto vocês estejam pensando nessas 3 palavras. A sociologia pede passagem para mostrar mais uma vez que a arte está a serviço do homem quando ele quer traduzir o seu próprio cotidiano. Algumas discussões sobre esse tema podem ser fundamentadas quando a gente assiste vídeos, documentários que existem por aí falando, mostrando um pouco sobre esse tipo de trabalho, tá bom? Então é importante a gente entender que as pessoas possuem diferentes visões do mundo, pois cada uma tem a sua história e as suas vivências. Nesse sentido, a expressão artística contribui para entendermos o que o outro pensa sobre a arte, né? E sabendo disso, a gente deve estimular sempre e lembrar a importância em respeitar as diferentes formas de viver e a necessidade de se colocar no lugar do outro para poder entender as situações. Isso é uma questão que está muito em alta ultimamente, que é o que a gente está chamando de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro para poder entender por que o outro está agindo dessa forma, por que o outro pensa dessa forma, tá bom? Então isso é uma lição, né? Um valor muito importante para a nossa vida como um todo. Muitas vezes é ininteligível a forma de viver de outras pessoas. Isso acontece porque tentamos compreender o outro a partir de nossa visão do mundo. É importante se colocar no lugar do outro e conhecer o local, a cultura e os acontecimentos de sua vida para entender a sua forma de viver. O mesmo acontece quando estamos falando de expressões artísticas. Muitos grupos não partilham a mesma noção de arte, pois a produção artística possui diferentes motivos e características. Por exemplo, em nossa cultura ocidental eurocêntrica, é comum atribuirmos à arte um papel de apreciação por parte do espectador, em que a arte é mais uma possibilidade de profissão ou entretenimento. Por outro lado, veremos a seguir que no Egito Antigo, na maioria de suas produções, não existia uma distinção entre o que era utilitário e o que era apreciação, assim como nas produções de Goya Lopes, que a gente viu na aula passada, tá bom? Então vamos ver um pouco como era a arte na época do Egito Antigo. As estatuetas egípcias, né, que a gente pode ver nas imagens aí do nosso livro, são chamadas Shabd, eram produzidas para serem colocadas nos sarcófagos, que eram os túmulos utilizados no Egito Antigo. Os Shabds, segundo o pensamento da época, fortemente representado por um caráter religioso, eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, uma condição em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade. Se perguntarmos o que são os Shabds a uma pessoa hoje, mostrando as imagens acima, provavelmente ela diria que são esculturas. Porém, se fizéssemos a mesma pergunta a um egípcio que vivia naquela época, ele responderia: os Shabds são servos espirituais. Quando pensamos no Egito, é comum lembrarmos das pirâmides, tumbas, múmias, não é isso? E dos faraós. Na arte, esses elementos estiveram sempre relacionados, sendo regidos e orientados pelos preceitos religiosos que a tudo influenciavam. Em tudo havia a influência da religião. Nesse período, o povo egípcio cultuava vários deuses, como os deuses Osíris e Ísis. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização.
sendo realizada em função da sua crença, que era a certeza da continuidade da vida após a morte. Por isso, os elementos arquitetônicos, as pinturas e as esculturas, seguiam padrões e regras que estavam diretamente voltados para essa visão. A arquitetura egípcia é composta por imensas construções, como as pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós, que eram os reis do Egito Antigo, que a tudo dominavam e eram considerados deuses pelo seu povo, e por grandiosos templos que eram construídos em homenagem aos seus deuses, aos deuses nos quais eles acreditavam. A pintura realizada pelos egípcios tinha características muito próprias, pois seguiam algumas regras pré-estabelecidas. Uma delas, a regra da frontalidade, fazia com que o corpo das pessoas fosse sempre retratado com o tronco e um dos olhos voltados para o observador, ficando apenas a cabeça, as pernas e os pés representados de perfil. As pinturas eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Também podemos destacar que a pintura dos egípcios não possuía perspectiva, não nos dá a impressão de profundidade e não relaciona a disposição dos elementos no espaço. E também não exibia uma relação de proporcionalidade entre as figuras representadas, como a gente pode observar na figura aí da página 42 do nosso livro, os dedos, por exemplo, são todos do mesmo tamanho. A escultura tinha grande importância para os egípcios. Devido à crença na vida após a morte, os egípcios, além de mumificarem os corpos das pessoas que morriam, para que fossem preservados, também se utilizavam de esculturas que reproduziam seu corpo com o máximo de detalhes. De acordo com a crença egípcia, esse novo corpo serviria para abrigar sua alma após a morte. Assim como na representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda a sua condição social. Hoje, além de ter diferente estrutura física, o Egito é uma república e a religião predominante é a religião muçulmana. A arte egípcia, como a gente pode ver, é marcada pela escrita avançada e pela religião. Ela foi capaz de determinar o modo de vida, as relações sociais e hierarquia, direcionando todas as formas de representação artísticas daquele povo. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e poderiam mudar o curso da vida de cada um. Acreditavam também na vida após a morte. Baseados nisso, vemos túmulos, estátuas e vasos que eram deixados com os mortos. Toda a arquitetura egípcia, como por exemplo as pirâmides, eram edificadas sobre construções mortuárias, que eram as chamadas tumbas. Elas eram idênticas aos palácios onde os faraós residiam em vida. As pessoas de classe social mais importante eram sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. A classe social era dividida entre sacerdotes e faraós, fazendo parte da classe alta e de comerciantes, artesãos e camponeses, e mais abaixo ainda da camada estavam os escravos. Esse império se iniciou com José, o Antigo Império, a 3.200 até 2.200 a.C. Sua contribuição foi transformar o Baixo Egito no centro do reino. Então, a gente pode ver aí algumas informações, características do Egito Antigo e as suas manifestações artísticas, que já tinha aí a pintura e a escultura, desenho, como principais linguagens artísticas daquela época, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre esse tipo de cultura, certo? E vamos dar continuidade a esse capítulo do nosso livro, tá bom? Então, deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. A arte egípcia. Os egípcios construíram, em sua época, uma grande civilização. Esse povo trabalhou as artes nas suas mais variadas manifestações:
mas as que chegaram até nós com maior destaque foram a arquitetura, a pintura e a escultura. A arquitetura egípcia caracterizou-se por apresentar aspecto maciço e pesado, simplicidade de formas, poucas aberturas e tamanho colossal dos monumentos. Os egípcios construíram dois tipos de monumentos, funerários e religiosos. Os monumentos funerários eram a pirâmide para o faraó, a mastaba para os nobres e o hipogeu para o povo. Já os monumentos religiosos eram o templo, local de adoração aos deuses, o obelisco, monumento megalítico feito com uma única pedra em ponta, e a esfinge, escultura que apresenta a cabeça humana e corpo de leão, simboliza a inteligência aliada à força. Inúmeras são as pirâmides e esfinges no Egito. Destacam-se as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E a esfinge de Gizé é a maior de todas. A pintura egípcia apresenta características que a tornam única: ausência de perspectiva, uso da lei da frontalidade, uso de cores planas sem sombreado, policromia, união da pintura com os hieróglifos. A lei da frontalidade, como é chamada em desenho, é uma forma de representar a figura humana só utilizada pelos egípcios, pela qual o corpo se apresenta com a cabeça, o tronco e os membros de perfil e com olhos e tórax de frente. É o resultado do desconhecimento da perspectiva. A escultura egípcia foi grandemente desenvolvida. Suas principais características são estátuas gigantescas, estátuas esculpidas na rocha, estátuas representando imobilidade, rigidez. As imagens esculpidas nas gigantescas pirâmides revelam que os egípcios possuíam numerosas espécies de instrumentos musicais: harpas, alaúdes, flautas, trompas, tambores e campainhas. A escrita egípcia é encontrada em todos os túmulos, externa e internamente, seja esculpida, seja pintada nas paredes, em papiros e pergaminhos.